Linguagem audiovisual, dinâmicas de apresentação. Olá, tudo bem? Nesta videoaula, veremos algumas formas e dinâmicas de apresentação em vídeo e TV e linguagem audiovisual. Vamos começar por ele, o estúdio. Existem vários tipos de estúdio de gravação de vídeo e TV e os mais diversos equipamentos para captação de imagens. Basicamente, um estúdio para gravação de teleaulas é composto de câmera, cenário, mesa e cadeira, quadro eletrônico, isolamento acústico, iluminação adequada e demais equipamentos que auxiliam a gravação. Microfones, fone de ouvido para operador de câmera, cabos específicos, entre outros. Por sua vez, a composição de equipe técnica de um estúdio de teleaula varia de acordo com o modelo EAD e forma de trabalho adotados por cada instituição. Fundamentalmente, é composta por um cinegrafista ou operador de câmera, um diretor de imagens, responsável pela seleção e corte de cenas, e um auxiliar técnico. É importante que você conheça a equipe técnica e interaja com ela. Antes da gravação, procure saber qual é o espaço destinado a você, os limites do estúdio para se locomover e discuta sempre com eles a melhor forma de fazê-lo. Lembre-se de que esses profissionais estão preparados para orientá-lo. Tenha o hábito de chegar sempre mais cedo ao estúdio e jamais atrasado. Assim, você evita o estresse e agitação em virtude da correria, que influenciará diretamente o desempenho de sua fala, respiração, postura e expressão facial. Converse previamente, tranquilamente com a equipe sobre o roteiro de sua aula, sobre a sua dinâmica, convidados que participarão ou não e os materiais que serão utilizados, vídeo, músicas ou outros. Escute também as sugestões e opiniões dos profissionais envolvidos. Elementos da linguagem audiovisual. A linguagem audiovisual é uma linguagem convencionada em ação, espaço e tempo. É também uma forma de expressão elaborada que utiliza áudio e vídeo como forma de comunicação. Produzir um audiovisual requer rigorosa preparação e conhecimento técnico. Por isso, vamos conhecer os planos de vídeo, ângulos e movimentos de câmera, o som e alguns equipamentos de gravação. Planos em vídeo. No vídeo Gestos e Postura, você aprendeu que os gestos devem ser leves e sutis em virtude do plano, pois a maioria é fechada. Mas o que são e quais são os tipos de planos? Plano é o ponto de vista ou distância focal em relação ao assunto. Indica enquadramento de câmera. Os mais comuns são plano geral, que abrange e descreve o ambiente. Plano americano, mostra a pessoa do joelho para cima. Plano médio, mostra a pessoa da cintura para cima. Primeiro plano close-up, enquadra o rosto para transmitir o máximo de emoção. Plano de detalhe, para mostrar detalhes ou causar o máximo de impacto emocional ou visual. Posição ou ângulos de câmera. O ângulo de visão é um elemento de expressão do conteúdo, que produz efeito expressivo. Veja, câmera alta, enfoca a ação de cima para baixo, dá ideia de inferioridade, diminui o objeto ou a pessoa. Câmera baixa, enfoca a ação de baixo para cima, dá ideia de superioridade, aumenta o objeto ou a pessoa. Câmera em visão média ou normal, tem perspectiva normal e é a mais comum. A posição da câmera é na altura dos olhos. Movimentos de câmera. Traveling. A palavra da língua inglesa travel, que significa viajar, mover. A câmera se desloca por meio de trilhos ou com um cinegrafista sentado em uma cadeira com rodas, no carro, operando a câmera em movimento. Também auxilia a gravação de objetos em movimento. Dolly. Só a câmera se move até o objeto ou pessoa. Movimento apenas da câmera.
Panorâmica, movimento horizontal ou vertical, que a câmera realiza sem se deslocar. Pan-horizontal. Pan-vertical. Zoom in, aproximação. Traz o objeto distante mais próximo. Estimula a concentração. Zoom out, afastamento. Afasta o objeto para longe. Promove a revelação. Som. Sem dúvida alguma, o som é um dos mais importantes elementos da linguagem. Proporciona impacto na produção audiovisual, facilita o entendimento, cria clima e situações, estimulando a imaginação. Equipamentos. O mercado de produção audiovisual é muito sofisticado e a cada momento são lançados diferentes e modernos equipamentos que facilitam e sofisticam a gravação e a edição de vídeos. Agora, veremos os mais básicos equipamentos para gravação e edição. Câmera. Atualmente, existem vários modelos de câmera e formatos diferentes, HD, SD, entre outros. A câmera é considerada também um importante instrumento pedagógico e todos podem operá-la, pois existem os modelos profissionais, mas também os mais simples, de uso amador. Tripé. Dá sustentabilidade à câmera. Microfone. Capta o áudio da voz ou ambiente. Monitor. Retorno da imagem para ajustes da configuração de exibição. Fone de ouvido. Para verificação do áudio captado. Iluminação. Além de clarear e iluminar, é fundamental para criar ambientes. Existem vários modelos e formas de iluminação. Ilha de edição. Tem como objetivo finalizar o material gravado. Edita, sonoriza e pode adicionar ao material audiovisual diversos efeitos visuais e sonoros. Existem vários tipos de softwares de edição não lineares, cujos sistemas operacionais mais utilizados são da Mac e Windows. O computador é interligado a outros componentes que auxiliam o processo de edição, como placa de captura, mesa de áudio, gravadores, monitores, entre outros. Planejamento e roteirização. Roteiro é a pré-visualização do vídeo. O roteirista deverá escrever o que será mostrado no audiovisual. Deve ser objetivo e simples e visa facilitar o trabalho artístico e técnico da equipe envolvida na produção. Para o planejamento da produção de vídeo e ao elaborar um roteiro, levante as seguintes informações: qual o objetivo pedagógico do vídeo, público-alvo, pesquise e domine o assunto tratado e determine qual a linguagem a ser usada. Imagine o que se quer gravar, como gravar e como mostrar. Existem várias formas de elaboração de roteiro. Veja. Modelo 1. Neste modelo, a folha é dividida em áudio e vídeo. Na coluna esquerda, vídeo, coloque o que será visto, o que aparecerá na tela como imagens, texto escrito, animações. Na direita, áudio, o que será ouvido, como narração, trilha sonora, por exemplo. Modelo 2. Caso produza slides para suas aulas com o intuito de facilitar e ter mais praticidade, use-os como roteiro, acrescentando mais algumas informações, como o momento de entrada de um vídeo, música, entrevista. Observe. Modelo 3. A seguir, outro modelo de roteiro simplificado e esquemático. Perceba que este roteiro divide e detalha mais as ações. O roteiro deve ser apresentado previamente à equipe técnica. Depois de feitas as devidas alterações ou acréscimos dos vídeos de apoio pedagógico, produtos audiovisuais, entrevistas, enquetes, entregue uma cópia para o diretor de imagens e deixe uma para você,
caso precisem uma eventual consulta, necessidade específica, como por exemplo uma pane no projetor em uma aula ao vivo. Caso tenha tutoria simultânea, como em uma teleaula ao vivo, sugiro que entregue uma cópia também para o tutor. Vídeos de apoio pedagógicos. Os vídeos de apoio pedagógicos são produtos audiovisuais e têm como objetivos enriquecer a aula, promover, favorecer e facilitar a relação ensino-aprendizagem, dinamizar, descontrair, proporcionar aprendizagem lúdica, desenvolver o pensamento crítico. Os mais comuns são depoimentos, entrevistas, enquetes, vídeos da internet, músicas ou áudio como arquivos em podcast, animação em flash, vídeos do domínio público. Luz, câmera, ação! Para começar a teleaula, é possível usar plano geral, plano americano ou plano médio. Tudo vai depender da distância da câmera em relação ao apresentador, tamanho do estúdio e o que se quer mostrar. Comece sempre se apresentando e uma breve introdução ao assunto, não esquecendo de citar o curso, unidade didática, o nome e o número da aula, se houver. Olhe sempre para a lente da câmera, não desvie o olhar. Cuidado ao falar de tempo presente quando a aula é gravada. Não diga bom dia, boa tarde, boa noite ou amanhã veremos. Vejamos o exemplo. Olá, sou Patrícia Rodrigues, professora do curso de Letras, e nesta primeira aula, Introdução ao Latim, da Unidade Didática Latim, veremos alguns elementos que constituem este idioma. Lembre-se de que você não é ator, devendo sempre agir com naturalidade, com atenção às lições aprendidas aqui. Procure se adequar a elas. Ao mostrar um objeto, quando precisar mostrar um objeto, lembre-se previamente do que você deverá combinar com a equipe técnica. Procure ensaiar o movimento antes da gravação. Discuta com os profissionais as possibilidades e a melhor forma para que isso ocorra. No caso de um livro, por exemplo, faça movimentos leves, segure-o com tranquilidade e, se possível, olhe no monitor ou retorno se houver no estúdio. Caso tenha que chamar atenção para algum detalhe dele, faça-o com leveza e devagar, pois em uma cena em primeiro plano ou close-up, os movimentos tendem a se acentuar. Além disso, tenha sempre as mãos e unhas bem limpas e cuidadas, pois elas têm mais destaque em cenas assim. Microfones. Os microfones mais utilizados para uma teleaula são de lapela, de mão ou headset. Ao utilizar um microfone de lapela, atente-se ao não uso de acessórios e de roupas que interfiram em seu correto funcionamento. Colares grandes, broches e até mesmo o cabelo longo e detalhes de blusas como babados podem afetar e prejudicar o seu áudio. Recorra mais uma vez à equipe técnica sempre que houver dúvidas. E por falar em técnicos, deixe que um dos profissionais do estúdio instale-o para você, na gola da camisa, blazer, terninho ou paletó. Cuide para não bater as mãos no microfone, nem tossir na sua direção. A sensibilidade dos microfones em relação à captação do som é muito alta. Por isso, não há necessidade de falar em tom mais alto que de uma conversa normal. Caso tenha necessidade de tossir ou espirrar, e se a aula for ao vivo, tampe-o com a mão em formato de concha. A mesma dica serve para microfones headset. Se você estiver sentado, tome cuidado para não bater na mesa com a caneta ou outro objeto de forma brusca, pois, como já disse, o poder de captação de áudio do microfone é alta. Quanto ao microfone de mão, segure-o sempre com leveza, sem pressionar demais os dedos ou apertar demasiadamente o microfone. A distância em relação à boca é de aproximadamente 1 palmo, salvo em ambientes com ruídos, nos quais o microfone deverá estar mais próximo da boca. Jamais o coloque na frente de seu rosto.
Veja as formas corretas quando você estiver falando ou quando precisar entrevistar alguém. Ao segurar o microfone, veja a posição das mãos e dos dedos. Certo. Errado. Certo. Errado. Em ambientes com ruído, segure o mais próximo da boca. Em entrevistas, caso só tenha um microfone, jamais deixe o entrevistado segurá-lo. Procure deixá-lo próximo a ele e esteja sempre atento ao que ele diz, olhando sempre em seus olhos. E por falar em entrevista, quando sua aula contar com a presença de um convidado, oriente-o antes sobre a necessidade de um traje formal, terno ou camisa e blazer para homens e terninho, camisete ou camisa social para mulheres. O cabelo e a maquiagem também devem estar adequados para a apresentação em vídeo. O tempo total da entrevista ou depoimento também deve ser informado no ato do convite, para que ele organize sua fala. No estúdio, direcione-o quanto à correta postura corporal, em pé ou sentado. Integre os envolvidos. Equipe técnica e convidado, exponha suas ideias e roteiro da entrevista, procure escutar as opiniões e sugestões da sua equipe técnica e do convidado. É importante que o ambiente no estúdio seja de descontração e entrosamento entre todos. Dessa forma, todos e principalmente o entrevistado ficarão mais tranquilos e seguros e, com certeza, os resultados serão os melhores possíveis. Sentado, evite balançar a cadeira ou ficar se mexendo nela. Cuidado com os famosos tiques nervosos, como bater caneta na mesa, ficar mexendo em objetos, etc. Fique tranquilo e relaxado. Olhe sempre para o entrevistado e, quando estiver falando, procure olhar tanto para ele como para a câmera, afinal, ela é o olho do seu aluno. Fique à vontade para tomar água sempre que precisar. Evite segurar muitos papéis ou objetos na mão durante a apresentação. Uma boa sugestão é que você tenha à mãos um cue card, aquele cartão de tamanho médio que geralmente os apresentadores de TV têm em mãos, com os pontos principais de sua apresentação ou as perguntas de sua entrevista. Caso esteja sentado diante de uma mesa, tenha o cuidado de organizá-la antes da gravação. Além da questão estética, é importante que papéis, livros ou outros objetos estejam dispostos de forma a facilitar a sua apresentação. A temperatura do ar-condicionado deve ser agradável para você. Cuidado com o ar direcionado para a sua cabeça, pois pode comprometer a saúde, principalmente a de sua voz. Saias justas ao vivo. É natural que em transmissões ao vivo ocorram as famosas saias justas, os imprevistos. É preciso que você haja com naturalidade e, acima de tudo, com bom humor. Se ocorrer, por exemplo, um travamento do quadro, do sistema do quadro eletrônico, saia de perto dele para que o técnico possa averiguar e continue a ministrar a sua aula normalmente, sem o quadro. Caso a aula saia do ar por alguns instantes e volte, seja simpático, peça desculpas ao ocorrido pela dificuldade técnica e continue a ministrar sua aula de onde você parou, procurando adequar o conteúdo ao tempo restante da aula. Não caia na armadilha de falar correndo, querendo recuperar o tempo perdido. Procure se atentar aos principais pontos de sua aula. A aparência do professor no vídeo. Na hora da gravação ou entrevista, o visual deve ser sóbrio, limpo e asseado. Roupas amassadas ou com manchas de suor devem ser substituídas. Para as mulheres, decotes e transparências jamais devem ser usados, pois tiram a credibilidade e a atenção do aluno. Além disso, os acessórios, brincos, pulseiras e colares devem ser discretos e pequenos. Ao se sentar usando ternos ou blazers, para que não fique tecido sobrando nos ombros ou na frente,
Estique a vestimenta nas costas e procure se sentar na sobra do mesmo. Mantenha suas costas eretas, confortáveis no encosto da cadeira, dê uma puxada para baixo na frente do tecido. Abotoe sempre o primeiro botão do paletó, se a entrevista for sentada. Em pé, abotoe todos. Lembre-se também de que ao se sentar para uma entrevista, a postura correta é fundamental para contribuir com a elegância e o bem-estar. Atenção com as gravatas. Em pé, tenha o cuidado de não deixar a ponta aparecer embaixo do paletó, próximo à cintura. A escolha da cor da roupa deve ser estudada previamente. Dê preferência para cores lisas e sem brilho. Jamais use roupa da mesma cor do cenário. Estampas com listras, com bolinhas pequenas ou quadriculadas provocam os famosos batimentos, ou seja, dá a impressão de que você está fritando no vídeo. O seu traje deve ser confortável. Não use roupas apertadas, principalmente na região do diafragma. Pode prejudicar a sua voz. Os calçados também devem ser confortáveis. Maquiagem e cabelo. A maquiagem é necessária também para os homens, mas apenas em gravações em estúdio. É importante que se tire o brilho com o uso de pancake ou pó compacto no rosto e na cabeça, no caso de calvície, olheiras e alguma marca que se destaque negativamente, como espinhas. O professor também deve estar sempre impecável, com barba feita ou bem amparada, cabelos com bom corte e penteados, unhas limpas e cortadas. As mulheres devem se maquiar tanto em gravações em estúdio como externas. Mas é importante uma maquiagem limpa, não carregada. O ideal é fazer alguns testes de vídeo antes. Os cabelos também devem ter um bom corte e sempre penteados. Nada impede que você o prenda, mas é importante ressaltar que o seu penteado ou maquiagem não devem ter maior destaque do que o conteúdo de sua aula. Nada de penteados exóticos ou chamativos. Tenha sempre o bom senso e opte sempre pelo mais discreto e simples. Observe e se espelhe nas apresentadoras de telejornal. Voltemos agora para o AVA do curso para a próxima atividade. Até mais!